Bom dia, começando então Nadan Responde, hoje falando das origens do tarô. Tenho muitas perguntas aqui, uns 15, 20 perguntas, não sei se vai dar para responder tudo, mas a gente vai responder muitas perguntas, falar o que é verdade, o que é mentira, falar o que se inventa, o que se recria. Vamos tentar aí, né? Eu estava pensando muito nessas coisas de verdade e mentira, porque tem umas coisas que a gente acha que todo mundo já sabe, que todo mundo já falou e tal. E aí eu recebo um vídeo de propaganda aqui em inglês falando que, na verdade, todo mundo está falando que o tarô é isso, aquilo. Na verdade, o tarô veio do Egito, entregue já pelos deuses. Eu falei, gente, tem gente que ainda grava vídeo falando desse jeito, assim, como se fosse um dado científico. Vou botar o microfone, né? Eu esqueci de botar, vou botar agora. Vamos deixar o pessoal entrar para a gente falar. Bom dia, bom dia. Quem já entrou, quem não entrou ainda. Vou botar o microfonezinho que ajuda. Vê se está melhor. Tá, tudo bem. Começamos por aqui mesmo. Aqui, sobre verdade que o tarô é a jornada do herói. Isso é muito interessante, né? Como que vão se ressignificando as coisas. Peguei aqui para ver se... Tá bom o áudio, né? Tudo bem aí, gente? Tudo bem, Esther, Audrey, Júlia, Cláudia? Tudo bem? Então, o som tá bom? Aperta o coraçãozinho assim, dizendo que o som tá bom. E vamos então, uma pergunta depois da outra. Vamos ver se faz sentido. A jornada do herói, né? A jornada do herói é um conceito, uma ideia, né? Um livro do Campbell, que eu estava procurando aqui a data dele agora, de 1990, a primeira edição dele. Então essa ideia da jornada do herói, o Campbell é um grande teórico aí da mitologia, né? Um cara muito, não só muito interessante, muito importante, quanto um cara que ficou muito famoso, né? Porque ele começou a ser usado para Hollywood, né? As ideias dele, as histórias dele começaram a ser usadas para Hollywood. Ele era um professor, né, de filosofia. Tem essa história do George Lucas, que estudou com ele. Então o George Lucas fez o curso dele de mitologia, que ele já trazia essas coisas da jornada do herói. O roteiro do Guerra nas Estrelas, depois dezenas e centenas de roteiros de Hollywood, vão ser inspirados na jornada do herói, que é uma sistematização de mitos, né? Sistematização da estrutura cognitiva de um certo tipo de mitos. Tem mitos de outros tipos, mas a jornada do herói é um mito que é recorrente em todas as culturas. E, claro, dá para fazer a correlação com o tarô, mas não é que o tarô é a jornada do herói. A gente pode entender a jornada do herói entendendo como o louco, que é a carta 0, né, ou carta sem número, fazendo todo um percurso até a integração lá no mundo. Né? Então, a gente dá para entender o tarô como uma jornada, isso já vinha sendo falado muitas vezes, mas como jornada do herói... um pouco forte, né? Tem esse livro, né? O Tarô, a Jornada do Herói, eu não li, estava aqui olhando a data dele também, mas ele é posterior, né? Então logo depois as pessoas viram, porque já vinha isso. Então vamos de trás para frente, né? Tem várias ondas de popularização e de redescoberta do tarô, né? Então, nos anos 90 tem uma nova onda dessa, que vem também junto com aquele livro Jung e o Tarô, que é dos anos... agora eu não sei mais a data. Do final dos anos 70 e dos anos 80, o Jung e o Tarô. E aí, logo depois tem aquele livro que é o Tarô e o processo de individualização. Então tem essa apropriação psicológica desse estudo do Tarô, né? Porque o Jung falou um pouco do Tarô, mas não chegou a formular nada, falava de oráculo. Né? Ele tem a introdução lá do Xing, ele tem várias aproximação com a astrologia e tal. E então ele abre esse espaço, né, para essas pesquisas sobre oráculo, sobre uma leitura psicológica do oráculo. Mas quando a gente fala, é verdade que não é, né? O tarô não é a jornada do herói. A jornada do herói que é uma leitura possível para o tarô, como é uma leitura possível para entender a mitologia comparada. A gente está falando aqui de mitologia comparada, né? Quando a gente está falando do Campbell, ele tem o Herói das Mil Faces, ele tem vários livros sobre mitologia comparada e antes dele tem outros, né? Outros estudiantes, não, vamos falar em português.
outros pesquisadores de mitologia que vão fazer essas comparações, né? O Mircea, que eu cito sempre, o Mircea é um outro estudioso melhor, que vai fazer essas correlações das culturas xamânicas, e a gente vai ver que os mitos, eles, pela leitura junguiana, por serem reflexos do inconsciente coletivo, eles são similares, por mais que as caras mudem, as histórias se permanecem, as histórias se repetem. E na história do tarô, a gente pode ver que, novamente, se a gente entender o tarô como uma história, como um livro de história, a gente vai entender como essa jornada de processo pessoal, né? Como se a gente põe as cartas em ordem, a gente vê que uma está conversando com a carta anterior e a próxima carta, e vai formando uma história, se você quiser. O livro do Camoin é muito bonito também. O Camoin é esse que fez esse do tarô junto com o Jodorowsky, né? Dessa versão restaurada do tarô. Também é uma outra onda, né? de ressignificação do tarô. Certo, gente? Vamos passar para a próxima pergunta aqui, que eu acho que tem a ver com isso. Tem a ver com isso. Então, são várias... vou botar essa aqui. Essa aqui. O tarô deu origem às cartas de baralho? É o contrário, né? A gente tem um processo... A história do papel, a história das cartas, né? Então, tem gente que começa a história do tarô lá na China porque tem a história do papel. Então, a China começa a produzir papel, começa a produzir objetos de papel e começa a produzir conjunto de cartas com ilustrações. Então, isso vem da China, mas não tem nada a ver com o tarô, né? O tarô mesmo é uma coisa que a gente vai se materializar na Europa no século XIV, ou século XV, 1400 é o primeiro, 1450, anotei as datas aqui para não me confundir, 1450, ou seja, século XV é o primeiro baralho material que a gente tem na Europa. Mas antes disso a gente tem baralhos, o que a gente chama de baralho, né? Eu falei isso, a composição que a gente chama dos 4 naipes, numerados de 1 a 10, e mais as figuras de corte, isso já existia na Pérsia, tem variações na China também, na Coreia, tem variações com um estilo um pouquinho diferente na Índia, e esse baralho que a gente tem árabe, ele circulava ali no Mediterrâneo, a gente tem que entender que é uma mesma cultura ali, né? Grécia, Itália, sul do Mediterrâneo, norte da África, Egito, tudo isso ali é uma mesma cultura mediterrânea nessa época aqui, na Idade Média. Tinham rotas comerciais desde o Império Grego, passando aí por todos esses anos aí. Então, quando surge o tarô, é uma junção dessas cartas que já circulavam pelo menos há 200, 300 anos antes, que a gente chama hoje de baralho, que é cartas de jogar, né? Então, essas cartas de jogar chegam na Europa e são redesenhadas, porque era um processo manual, né, de redesenho. Então, elas têm versões espanholas, tem versões na Alemanha, tem versões... As cartas de jogar têm várias versões na Europa, como tem versões no norte da África, tem versões em todo o mundo árabe, né? Porque são cartas de origem árabe. Essa iconografia é um pouco traduzida, a gente tem vários tipos de tradução dessa iconografia. Quando chega na Alemanha tem um baralho muito bonito, que é o baralho caçador, baralho que os naipes são ressignificados com elementos da cultura ali alemã, né? Mas o que a gente tem no tarô é exatamente os mesmos ícones, praticamente, do que o baralho árabe, né? Então tem essa origem árabe dos arcanos menores, né? É muito claro, assim, e aí onde que isso começa não se sabe porque o papel é perecível, né? Então a gente tem cartas aí de 1400 e pouco ainda conservadas, porque são essas cartas quando tem essa técnica de juntar folha de ouro com papel, né? Então esses baralhos duraram mais, mas certamente esses baralhos já são versões nobres, né, de um jogo popular. Então a cultura popular tem o jogo de cartas e tal. Quando chega ali na Europa, ali no 1400, a gente tem esses baralhos materialmente, né, de 1450, Vicente Scorza, 1455, Charles VI, e tem o Mantega, que é um baralho que é muito interessante. Esse baralho aqui de Mantega, que é de 1465, anotei para não errar. O baralho de Mantega, ele é só os arcanos maiores, mas não é os arcanos maiores, ele tem muito mais cartas, né? Mas tem todos os arcanos maiores e outras cartas. Aí você entende um pouco um conjunto, né? Tem as cartas das virtudes, tem as cartas dos planetas, tem as cartas, né, as virtudes, a justiça, a temperança, e aí tem outros que eu agora não vou lembrar.
Aí tem os planetas além do Sol e da Lua, tinha Marte, tinha Vênus, tinha Júpiter, né? Então tem essa iconografia que a princípio parece que é um baralho didático, né? Essas iconografias, a gente tem que entender que nessa época, né, estamos falando do 1400, a gente tinha uma massa analfabeta, né? A língua escrita era, mesmo nas classes mais altas, não era para todo mundo e não todo mundo que desenvolvia, né? Tinha o clero, tinha a nobreza que ia ali e tinha uma necessidade de educar as pessoas, de passar o ensino de tudo, né? De filosofia, de religião, do que seja. Então, entende-se que esses conjuntos de cartas com ilustrações tinham uma função didática, possivelmente uma função didática, né? E aí a gente encontra, então, de repente, no primeiro, em 1450, o 51, Vicente Scorza, que é a primeira vez que a gente se encontra esses dois baralhos juntos. Um baralho de ilustrações da cultura europeia e um baralho árabe, com os naipes, né? Esse baralho dos 4 naipes e tal. Então, isso se junta ali em 1400. Então, é isso que a gente tem. Então, a origem do tarô, num dado momento, é organizado por alguém, não sabe por quem, nem como. Então, se alguém diz, eu sei a origem do tarô, não sabe, porque a gente não tem os papéis originais, né? Mesmo esses baralhos, principalmente Vicente Scorza, é baseado em outros baralhos, não parece ser um baralho autoral, inicial, parece que a encomenda dele já tem um documento lá do Duque pedindo para que o artista faça esse baralho, né? Encomendando esse baralho, e já tipo, já é um pedido secundário, né? Então, façam um baralho de cartas assim, como se isso já fosse uma coisa corrente, né? Então, tem gente que coloca a origem em 1300, talvez antes, 1200, não se sabe, né? Mas essa estrutura, como a gente tem, comprovadamente a partir de 1400, né? Que junta os baralhos árabes e tal. Então, a origem é o contrário, né? O baralho, as cartas de jogar têm uma origem, o tarô tem uma origem, nessa junção das cartas de jogar com a iconografia. Vamos ver outra pergunta aqui. Iconografia europeia. Eu não estou terminando as frases, né? Então, já que eu estou falando disso, vou falar aqui. O tarô é da Europa ou do Egito? Então, estava falando disso, né? Então, a gente viu. Isso eu estou falando de sociologia, de história, de história da cultura, né? Quando eu estou falando disso. E aí tem uma outra história interessante, que é quando começam a atribuir a origem do tarô a uma coisa mais antiga, né? Tem outra pessoa que perguntou alguma coisa parecida aqui. Vou botar outra pergunta aqui só para a gente juntar tudo de uma vez, ó. Essa aqui, ó. Quando foi que na história o tarô passou a ser usado como mecanismo divinatório? Então, num dado momento, essas cartas existiam, né? Essas cartas eram objetos possivelmente que já tinham funções divinatórias, né? Oraculares, ao mesmo tempo que tinham funções lúdicas. Então, as cartas de jogar, tanto o baralho só com as cartas de jogar, só com os 4 naipes, quanto o baralho com as iconografias lá das cartas que a gente chama hoje de arcanos maiores, já circulavam e eram possivelmente usados educacionalmente, eram usados ludicamente, eram usados divinatoriamente, meio indiscriminado, né? Então, um baralho podia ter vários usos, como hoje a gente tem, se você for fazer uma arqueologia dos jogos, a história dos jogos, você vai ver que essas cartas eram usadas para muitos jogos diferentes, às vezes tem o tarô que vai dar o truco, né? O tarô de truco, que não tem alguns números, outro que tem uns a mais, tem pequenas variações. Mas, num dado momento, em 1700 e pouco, começa a ter esse registro do tarô sendo usado de maneira espiritual. E aí, quando isso aparece, já aparece essa ideia de que, por ser espiritual, ele teria que vir de alguma coisa muito séria, muito importante, muito extra, qualquer coisa ali daquela Europa ali que não consegue reconhecer a magia nela mesma, né? A magia é sempre justificada por alguma coisa estrangeira na Europa, né? Porque a magia começa a ser perseguida. A magia, o que é? A cultura pagã popular, né? Na Europa é a cultura pagã popular. Em outros lugares do mundo é a cultura xamânica, enfim, a cultura, né? Natural, né? A cultura mágica é a cultura que a gente tem nativa de todos os lugares do mundo, né? Se a gente pensar no xamanismo.
Mas na Europa, a cultura pagã que vai sustentar a mágica, e é a cultura europeia mesmo, não estou falando de nada mais para justificar essa cultura que é dali, e às vezes dissimular ela, e às vezes esconder ela, nessa ideia do ocultismo, porque alguma coisa precisa ser escondida, e precisa ser escondida porque está sendo perseguida, né? Então a gente tem essa ideia de sociedades secretas que preservam a magia, né? A própria maçonaria, ou a própria culturas cristãs mesmo, mais mágicas, né? Que estão misturadas nessa história toda. E começa a ter essa ideia. Tem um primeiro registro disso em 1700 e pouco, não se sabe quando isso começa, esse mito, né? Porque esses são mitos, isso é totalmente absurdo. E não é do Egito, porque o Egito existia ali ainda, né? Não enquanto império, mas o Egito fazia parte ali do universo cultural ali do Mediterrâneo, né? Mas quando se remete ao Egito, se remete ao Egito dos faraós, um Egito mítico de 2.000, 4.000 anos antes de Cristo. É essa data que se coloca. E isso certamente não existia nem papel, nem os arquétipos do tarô, não existia nada disso. Então, essa origem mítica egípcia, né, que começa a ser colocada, é uma invenção que vai ser trabalhada por muita gente, né? E é um dado que não é questionado, né? Então, quando o primeiro baralho, então, para jogar só espiritualmente divinatório é o do Eteila, né? Eu não sei como fala, Eteila com 2 T's e 2 L's, Eteila, que ele faz esse livro de Thoth, né? Mas antes dele já tinham citações em artigos sobre isso, mas então é 1780, né? Que você tem um baralho feito, 1883, já que eu estou com as datas, que você tem um baralho feito especialmente para uso divinatório, para uso místico, para uso mágico, para uso como a gente entende hoje naturalmente que o tarô é para isso, né? Então antes disso o tarô vinha circulando com vários usos, principalmente esse paralelo, mas aí junto com isso nasce essa ideia do Egito. Porque nas sociedades ocultistas, nas sociedades secretas, tem essa ideia, então, de Thoth. Thoth é o Hermes Trismegisto, da Tábua de Esmeraldas, que é outro mito maravilhoso, mas que também não existe, né? A Tábua de Esmeraldas. Mas é o trabalho aí espiritual que está dando continuidade a uma certa tradição europeia ali, uma continuidade da filosofia pagã, da filosofia espiritual e tal. E então a gente está vendo aqui que isso aqui é pós-renascimento, né? E a gente está tendo, então, teve um resgate da cultura grega que já fazia isso. Os gregos tipo de 600, 700, essa época tardia do Império Romano, já para se proteger da perseguição da Igreja, já atribuíam todas as narrativas mágicas, todas as narrativas espirituais, de cultos mágicos e tal, a estrangeiros, né? Primeiro aos persas, a Zarathustra, e depois, no Renascimento, começa a se atribuir tudo à cultura egípcia antiga, a Thoth, a Hermes Trismegisto. Então, isso é uma camuflagem que se coloca, mas é uma camuflagem que as pessoas acreditam e começam a trabalhar sobre isso. E a gente pode ter uma linhagem muito interessante dos ocultistas que vão redesenhando e redesenhando e redesenhando o tarô para entender ele como uma ferramenta mágica vinda diretamente dessa sabedoria egípcia, né? Porque os egípcios sempre foram muito reverenciados a quadro extraterrestre, né? E tem essa conexão, né, extraterrestre e Egito, né? Que a galera também vai fazer depois. Quem não sei quem conhece o Matias de Stefano, que junta aí Atlântida, que é outro mito maravilhoso, um dia eu vou falar só de Atlântida, extraterrestres e Egito, tá? Tudo ali assim, e isso tem na cultura, e é muito interessante, e eu acho interessante entender isso, eu sempre falo isso, né? Não é que por ser falso ou por ser ficção tem menos valor, né? É falso, historicamente falando, mas tinha aplicações concretas, né? Então, na liturgia ocultista e no baralho, na maneira de usar o baralho, então tem aplicações concretas, então por isso é real. Então essa ligação com o Egito é real, em certo sentido. Eu estava falando que eu vi um anúncio, essas coisas no Instagram, anúncio de um canal e de um programa falando da verdadeira origem do tarô, e aí colocava as pirâmides. Eu falei, gente, alguém ainda fala disso? Fala disso. Tem gente que ainda leva assim Eliphas Levi. Eliphas Levi é um cara que vai ser mais famoso, tipo o querido do movimento surrealista, o querido de uma ressurgência aí no século
no final ele é do século XIX, né, mas no início do século XX ele é muito lido, ele é tipo muito, e ele vai reorganizar aí a cultura hermetista e tal, e ele fala muitas coisas que são totalmente absurdas, tem coisas lindas também, mas ele fala muitas coisas absurdas, principalmente quando ele vai falar de coisas que ele não sabe, né, tipo da Cabala, ele vai falar sobre a cultura indiana, ele vai falar sobre a magia não europeia, ele vai fazer umas misturebas, e ele é um grande defensor ali dessa origem egípcia do tarô, e tudo bem isso como um mito de fundação, né? Mas historicamente não existe. Alguém tinha perguntado sobre isso, vou mudar a pergunta, só para... Alguém tinha perguntado isso, da Cabala, né? Da Cabala... Ah, vamos terminar do Egito, então. Então, o Egito, o que acontece? Por que o Egito era tão interessante, né, na Europa medieval? Porque o Egito era uma coisa, ao mesmo tempo, incrível, né? Até hoje não sabe como fizeram as pirâmides. Então, era uma coisa de grande poder espiritual, mágico e tal. E, ao mesmo tempo, não se conseguia, né? Porque tem uma quebra, né? Tem uma ruptura na cultura egípcia, né? Então, os egípcios, né, Cleópatra e o pessoal que é contemporâneo ali do Império Romano, não é a mesma cultura e não é a mesma língua dos egípcios antigos, né? Então, tem os hierógrafos e tal antigos. Não se tinha tradução para as línguas europeias dos hierógrafos, né? Isso só vai acontecer com a Pedra de Roseta, que eu também procurei aqui, a Pedra de Roseta, vai ser decifrada em 1822, né? Então, o que o Eliphas Levi, mais ou menos nessa época, está estudando, e o pessoal da maçonaria está falando dos egípcios, né, bem antes disso, é uma suposição, é uma fantasia, né? Espiritual, maravilhosa, que tem sentido e é coerente dentro dela, um sistema interessante, sim, mas não é historicamente válido, né? Então, a Pedra de Roseta, depois que a gente decifra a Pedra de Roseta, a gente é ótimo, né? Depois que é decifrada a Pedra de Roseta, então começa a entender o Egito Antigo, todas as teorias do Eliphas Levi e dos esotéricos passa a não fazer sentido a nível histórico, a nível espiritual e tal, não vou questionar, mas a nível histórico passa a não fazer sentido. E aí o tarô, então, em toda essa narrativa que continua, não é porque decifrar a Pedra de Roseta que se abandona isso, porque é um ensinamento que vem vindo espiritual, né? Então é um ensinamento que não vai ser muito questionado, e o acesso à informação, a gente tem que pensar que não tinha internet, não tinha nem acesso aos livros, né? Então, quando a gente está falando dessa origem egípcia, a gente está se remetendo sempre aos mesmos textos, né? Que tem uma genealogia ali, né? Do Eliphas Levi vai para o Papos, aí o White, que vai ter esse tarô muito famoso, né? Do Rider-Waite-Smith, né? Que é o tarô de 1910, vocês devem conhecer, não sei se quem não conhece, procura aí. O tarô do Wright é o tarô mais copiado aí, a partir do século XX, que ele é de 1910, entendeu? E é interessante pensar nessa tradição que vem de 4 mil anos de Cristo, que está ali em 1850 a 1910, quando isso é estruturado, né? Então a gente tem final do século XIX e no século XX, né? O que é muito interessante ver isso. E depois do Crowley é a mesma genealogia, o do Crowley é mais radical na iconografia egípcia, né? E o primeiro tarô egípcio, de quando é o primeiro tarô egípcio com iconografia 100% egípcia? Isso podia ser um teste, né? 1955. 1955, um argentino, que é o Kier, né? Que acho que é o sobrenome do argentino, faz um tarô egípcio, claro, inspirado nessa tradição ali que vem lá do Etelita, vem de 1700 e pouco, mas ele vai fazer a iconografia egípcia, então ele se apropria da iconografia egípcia, mais ou menos, e vai fazer as ilustrações egípcias, né, de 1950, na Argentina, para vocês entenderem isso. Então, fechou aqui Egito. Vamos falar da Cabala? Tinha uma pergunta sobre Cabala. Cadê a Cabala? Que é muito legal também. Eu estava conversando outro dia, acho que está até gravado ainda no GTV, tem um amigo, Marcelo Bueno. Cadê a Cabala? O Egito já foi, papá. Não tem mais? Cadê, gente? A Cabala. Alguém perguntou aqui da Cabala. Eu não lembro mais, na verdade.
Bom, não estou achando a pergunta, mas alguém perguntou qual a relação da Cabala com, com o tarô, né? Então, a princípio, o tarô surge independente, né? A Cabala tem a ver com o misticismo judaico, né? Então, esse misticismo judaico usa a Cabala, é tipo uma magia judaica, entendendo que o judaísmo é aquela religião que começa com isso de não poder ter imagem, né? Então, as letras são muito importantes, os conceitos são todos ligados ali nas letras, o nome é muito importante, o nome de Deus e tal. E é um conhecimento super secreto, tão ocultista quanto os ocultistas europeus. O ocultismo judaico, ele também é muito secreto e muito inacessível. Então, mesmo Eliphas Levi, que vai fazer essa relação com as letras da Cabala, ele não sabe de Cabala, né? Eu estava falando do Marcelo Bueno, meu amigo, que tem esse baralho das letras hebraicas, e se você pegar o Crowley e o Levi e tal, todo mundo faz essa referência às letras hebraicas, só que são referências um pouco arbitrárias, né? Se você estudar a Cabala, eu não estudei a Cabala, eu tenho noções iniciantes de Cabala, mas o Marcelo estudou a Cabala e ele vai fazer esse baralho das letras hebraicas, e a simbologia das letras hebraicas é muito complexa, e você consegue fazer outras correlações da Cabala com o tarô, mas não são as relações que o Eliphas Levi faz. Parece que ele coloca na ordem alfabética, né? Ele vai então o primeiro é o mago, o primeiro é o não sei como que é a letra hebraica para o A, mas ele vai fazendo na ordem alfabética, e isso dá uma incoerência que não faz sentido. E então o Marcelo Bueno tem esse baralho das letras hebraicas em que ele pega o simbolismo de cada letra, e a letra hebraica tem uma coisa muito interessante que é que as letras formam palavras, né? E as letras correspondem a números. E aí você pode somar, então tem essa numerologia cabalista, né, que você soma os números, está somando as letras, né? E as letras são 22, como os arcanos maiores, então tem essa relação direta. E na árvore da vida, onde estão montadas, não sei se vocês conhecem esse formato, na árvore da vida, são 10 bolinhas e 22 tracinhos juntando as bolinhas, isso é a árvore da vida. Então são os 10, que seriam os arcanos menores, né, os 1 a 10, que seriam os pontos da caminhada, né? E os tracinhos entre elas seriam os arcanos maiores, que seriam as 22 letras. Isso é a árvore da vida, isso é transposto do tarô, e tem mais de uma maneira de fazer isso, essas tentativas foram feitas, mas é um sistema totalmente independente, como é a astrologia, né? Então, essa magia dos ocultistas da Europa tinha essa missão, esse vislumbre, essa ideia de que tudo poderia ser unificado, que é um pouco o que acontece nessa onda já do final do século XX, de aproximar com a psicologia. Então a gente aproxima com a psicologia o tarô, a gente aproxima tudo isso e tenta juntar através da justificativa dos arquétipos de inconsciente coletivo. É uma tentativa de unificar, né? Mas no campo do esoterismo, era uma tentativa muito intensa ali de fazer as correlações entre astrologia, tarô, cabala e outras mitologias, né? Então tinha esse esforço, porque dá para ver que os arquétipos estão ali, são parecidos, mas são sistemas diferentes. Então tem gente que associa com a cabala, é possível, tem mais de uma maneira de fazer isso, mas são sistemas diferentes. Eu gosto de estudar o tarô como uma mitologia em si, como você pode estudar a mitologia africana, a mitologia grega, a mitologia nórdica, e você vai ver correlações, mas são sistemas diferentes e especularidades são interessantes, né? Então, mas quem gosta é uma maneira. Quem já sabe também de cabala e faz as correlações é interessante. O que mais que eu tinha para falar? Da cabala, né? Porque a cabala era um conhecimento super, super secreto. Até, esse meu amigo diz que até a Madonna chegar e começar a difundir a cabala, e pessoas fora do mundo da cabala começarem a difundir a cabala, e aí os próprios meios cabalísticos começam a se abrir e publicar coisas porque estava sendo deturpado de uma maneira, né? Porque a Madonna pratica cabala, né? Muito legal essas junções, assim, eu acho, de que como uma coisa atualmente não dá mais para esconder como dava para esconder as coisas, né? No século XIX, né? Então
você tem que dar a informação correta, né? Não dá mais para você ficar que nem o White dá a informação errada no livro, para o pessoal não entender. O Eliphas Levi troca umas coisas de ordem, para quem não é iniciado fica mais difícil de entender. Então tem essa prática que hoje não faz mais sentido, né? E hoje a gente pode, então, entender essas correlações, né? Como mitologias comparadas, né? Cabala, astrologia, tarô e qualquer outra mitologia, mas não precisa acreditar numa coisa. Eu acho que a gente não precisa acreditar nas coisas, a gente pode acreditar na gente mesmo, acreditar na criatividade e qualquer um desses sistemas que a gente mergulhe, dá para a gente tirar muita informação sobre a gente, dá para ser um processo de autoconhecimento muito interessante em qualquer um desses processos. Vamos passar para outra pergunta então. Quem tiver aí e quiser perguntar alguma coisa também pode, tá? Eu estou aqui falando sozinho, mas se vocês quiserem perguntar, a gente vai indo. Ó, nessa ideia de origem do tarô, ainda tinha mais um, ó. Tem duas perguntas aqui muito interessantes, ó. Não te simpatizo com a carta da Lua, já é um pouco fora da origem do tarô, mas tem uma crença interessante aqui. Talvez por ignorância, pode falar, por favor. Então, tem cartas que a gente não gosta, né? Tem cartas muito estigmatizadas, tipo a Torre, a Morte, né? E aí tem essa outra pergunta aqui que eu associo. Não estamos ouvindo, obrigado, Silvinho. Tem uma outra pergunta que eu associo, que é essa aqui. Cartas para cima ou para baixo, faz diferença? E aí, qual é esse conceito? Essa ideia de cartas para cima e para baixo também aparece lá no Etelita, né, que eu falei que foi o primeiro que fez um baralho específico para adivinação, para oráculo, né? Qual que é o conceito da carta para cima e para baixo, né? O para cima é o conceito positivo da carta, para baixo é o conceito negativo da carta, né? Então a Lua também poderia ter um sentido positivo e um sentido negativo. O Sol, a sacerdotisa, todos teriam sentidos positivos e negativos. Isso é mentira? Não. Só que isso é uma visão de mundo também, né? Uma visão de mundo mundo polarizado. E na minha visão de mundo não existe esse mundo polarizado, não é bem ou mal, né? Mesmo as coisas boas podem fazer mal, mesmo as coisas ruins podem vir para o bem. Então as coisas não são mais tão... Então eu não uso cartas para cima e para baixo por causa disso, porque eu não acho que quando sai uma lua é certamente um sentido negativo ou certamente um sentido positivo. A lua, por exemplo, é um arquétipo maravilhoso do inconsciente, né, das origens. Eu estou até a capa aqui do livrinho, né, do baralho. A lua é a conexão com as águas profundas, com a noite, enfim, com o inconsciente, com as sombras também. E as sombras estão na noite, e as sombras também são um lado difícil, os seus desafios, suas dificuldades. E aí você vai indo, as dificuldades são também os seus lados que você não quer lidar, e as coisas que você precisa lidar para crescer. Então, mesmo a parte negativa pode ser usada de uma maneira construtiva, percebe? Se você vai indo, mesmo a parte negativa da Lua pode ser usada de uma maneira construtiva. Porque a gente não está trabalhando aqui com... Se você trabalha assim, com mau presságio, bom presságio, que eu não recomendo, você vai querer entender se o presságio é bom, é uma Lua de conexão com o seu interior, com o seu lado feminino, com o seu lado intuitivo, com os seus ancestrais, ou é uma Lua de que você não está vendo as coisas, que você está iludido pelas fantasias, que você está iludido pelas sombras, né? Eu gosto de entender que são as duas coisas ao mesmo tempo, sempre. Então a Lua, se você não tem afinidade com ela, não sei, mas você pode buscar essa conexão com a intuição e com os ancestrais, que sempre vai ser saudável. E tentar, e se a Lua vem num sentido de ilusão, ou de confusão, né? Ou de racionalidade, tem esse lado animal da Lua, você tem que saber trabalhar também com ela. Mas então eu não tiro cartas para cima e para baixo, porque eu não acho que tem um sentido negativo e um positivo. Eu acho que tem polaridades sim, mas essas polaridades se integram. Então quando sai, por exemplo, uma carta da Lua, depende muito mais da posição no jogo onde ela está, o que eu perguntei, a posição do jogo é a tiragem, né? O que eu estou perguntando, do que propriamente se é positivo ou negativo, se é bom ou ruim, sabe? Se é Deus ou diabo. Eu não acho que é isso. Eu acho que é mais, nesse lugar onde ela saiu, eu vou flexionar então a Lua pela posição em que ela está, é uma pessoa, uma situação, é um conselho,
é uma coisa que você já traz, é uma coisa que você tem que desenvolver. Então, dependendo de onde sair a Lua, eu vou flexionar ela de maneiras diferentes. Tudo bem, gente? Tô falando a beça aqui, hein? Podem perguntar que eu respondo. Vou seguir aqui, então, para perguntas que tinham menos a ver com a origem do tarô e começar a falar de outras coisas interessantes, assim, sobre formas de jogar. Tem essa aqui, ó. Essa é muito boa, essa eu já escutei várias vezes. Tarô não se compra, tem que ser recebido de presente. Já escutaram isso? Isso eu escutei já de algumas pessoas e é curioso, porque ao mesmo tempo que é uma crença que não faz um sentido por um lado, né, do jeito que eu trabalho, pensando no tarô como uma ferramenta de autoconhecimento, simbólica, uma ferramenta de pesquisa simbólica. Você pode comprar quantos baralhos quiser. Eu volto e meia compro um novo, falo, não vou parar de comprar baralho. Mesmo que eu jogue sempre com os mesmos, né? Eu fico, esse aqui é tão bonito, esse aqui é tão legal. E aí, enfim, coleções. Mas entender por que é esse mito. Esse mito vem muito de uma origem mais cigana, né? De uma coisa que como se fosse um dom, né? Uma coisa que você recebe. E é interessante pensar isso, né? Por mais que eu não acredite, eu acho interessante. Quando você recebe um presente, um baralho de tarô, é um presente muito simbólico, né? É um convite de mergulhar no inconsciente. Então eu acho bonito. Mas não acho que a gente tem que seguir. Por mais que eu ache uma crença bonita, de que é como se a gente precisasse ser receptivo ao tarô e não ativo. Isso encontra nesse universo conceitual aqui com uma outra coisa que o que eu vou fazer com o tarô? É uma ferramenta de poder? Não, é uma ferramenta de serviço. É uma ferramenta de entrega. Então, nesse sentido, não faz sentido. Você vai ser receptivo, então você tem que receber aquilo. É uma dádiva. Então, é bonito nesse sentido. Mas eu acho que a gente pode se dar essa dádiva também. Não, eu quero mergulhar no meu inconsciente, eu vou me dar esse baralho. Na arte do tarô, a gente faz nosso baralho, que eu acho que é bonito também. A gente recebe, né, do nosso inconsciente o baralho. O baralho é ótimo, os ícones das nossas cartas. E a gente começa a trabalhar, então, a partir disso, a partir de alguma coisa que a gente recebe. Percebendo que a gente pode ser receptivo, a intuição é receptiva, né? Você tem que ser receptivo, ser canal, e não usar uma ferramenta do tarô como pode ser mal usado, né, para manipular as pessoas, para dar conselho para as pessoas que da sua cabeça e não da sua história. Quem falou aí, perdi a pergunta da carta invertida. Vai ficar gravado, já falei aberto essa carta invertida, mas vai ficar gravado. Eu não uso, mas tem um sentido que eu expliquei ali qual é. Vamos lá, falei da carta invertida, falei se é verdade ou mito, e aí tem vários ligados a isso, ó. Tem esse aqui, ó. É importante consagrar o tarô para jogar? Vem do mesmo universo, né? Então, o tarô é uma ferramenta mágica, e você precisaria, então, fazer um ritual mágico para ele chegar até você e você fazer essa conexão com ele. Isso é bonito? É muito bonito. Esse ritual mágico precisa ser invocando uma entidade, precisa ser uma coisa com velas, com sacrifícios, com frutas, com incensos. Não precisa ser nada disso. Porque eu entendo que consagrar o baralho é um ato simbólico. E o ato simbólico pode ser, por exemplo, você pegar ele com respeito e falar, gente, agora eu vou estudar tarô. Isso é super simbólico. Gente, me inscrevi no curso do Nadan, vou estudar tarô. Isso é super simbólico. Gente, comprei um livro sobre tarô, vou ler sobre isso, vou me pesquisar. Isso é simbólico também, sabe? A gente vai perder essa mania de que magia tem que ser aquela coisa cheia de penduricalho, cheia de santinho, cheia de entidade. Não precisa. Simbolismo é magia. Então, se eu comprar um baralho, isso já é simbólico. Eu vou na livraria, compro um baralho. Isso tem um símbolo. Eu estou pagando ali, dando minha energia que eu trabalhei e recebendo uma ferramenta de autoconhecimento. Isso é simbólico. Você comprar o baralho na livraria é simbólico. Você entrar no site da internet e escolher um baralho que você gosta de comprar é simbólico. Você abrir o baralho e conversar com ele jogando, ou você brincar com ele, ou é simbólico. Tudo é simbólico. Então, isso de consagrar o tarô antes de jogar, se você entender o simbolismo disso, você pode ver que consagrar o tarô pode ser muitas outras coisas e não só
aquela história que em algumas tradições fazem, né? Eu acredito nisso, que a gente pode criar nossos próprios rituais, então criar o seu ritual é muito bonito, né? O seu ritual de conexão com você mesmo. Eu estou me dando um espaço para me conhecer. Que ritual eu vou fazer para isso? Pode ser meditar, pode ser respirar, pode ser só ler o livro. Já é simbólico que você está lendo um livro sobre isso. Já é simbólico que você está aqui vendo uma live sobre isso, sabe? A gente pode expandir essa ideia de simbólico e essa ideia de tudo que é simbólico é mágico, né? Então estou associando assim, magia e simbolismo. Isso é um pouco arbitrário? Mas eu tenho minhas bibliografias que depois eu posso compartilhar. Né? Essa ideia dessa releitura, né, do tarô como acesso ao inconsciente e tal. E aí tem uma outra pergunta interessante. Devo colocar o tarô perto de eletrônicos? Estava até aqui a pessoa que perguntou, né? Cadê? Não sei se está aí ainda. Mas isso vem do mesmo universo, né? Eu, por exemplo, estou aqui com o meu baralho, entre o telefone e o computador aqui que eu estava pesquisando as coisas. Tem um sentido isso? Faz um sentido também. Os eletrônicos emitem radiação? Sim, pode ser. Não sei. Certamente emitem, certamente tem algum fator nocivo dos eletrônicos, né? Quem mede, a radiestesia mede as radiações. E eu até me deram uma pedra para colocar, agora a pedra ficou lá no Terra Una. Você controla as radiações com as pedras, não sei se controla ou não, mas tem gente que acredita que controla. Então tem um sentido isso, mas eu estou trabalhando aqui com uma outra coisa. Eu estou trabalhando aqui com alguma coisa que independe dessas radiações. Porque você está morando numa cidade, tem um Wi-Fi passando aqui, ó. Se você botar aqui mesmo, na minha casa, se você botar aqui, tem uns 10 Wi-Fi passando aqui me atravessando. Então eu meio que estou... Esse sinal de celular, está tudo me atravessando. Nesse nível das radiações, eu acho que é um outro assunto, né? Eu acho que quando eu estou falando de tarô, eu estou falando então desse acesso ao simbólico, esse acesso ao inconsciente, esse acesso a um autoconhecimento. E tudo isso eu faço. E eu jogo, né? Eu jogo muito né? Desde que começou a pandemia, praticamente eu só joguei via computador. Então, e funciona via computador? Funciona. Porque não é... Quando a gente fala de campo, quando a gente fala de energia, é uma palavra que às vezes é um pouco engana, né? Porque tem energia, como é usado na física, né? Energia. E quando a gente está falando dessa energia espiritual, ou energia, se eu traduzir ela para esse universo simbólico, seria uma energia psíquica, né? Então, o nosso campo psíquico ele é muito grande. Então, se vocês estão me vendo aqui, a gente está no mesmo campo psíquico aqui, trocando ideias, né? Se eu faço uma consulta via telefone ou via computador, a gente está no mesmo campo psíquico. E eu consigo sentir o campo psíquico das pessoas, nesse sentido de parar, respirar, me conectar, eu consigo sentir. Então, para mim, essa ideia do tarô vai funcionar, porque eu estou lidando com outro tipo de radiação, não é a radiação que está sendo emitida pelos eletrônicos. Pode ser isso? Ficou claro? De que são coisas que por um lado também, se a gente pegar essa narrativa, então eletrônicos o que é? É uma conexão mundana, né? E aí essa seria uma conexão espiritual. Se a gente pode traduzir, imagina que seja um sonho, né? E traduz isso como simbolicamente. Todas essas coisas que parecem crendices, que parecem superstições, têm um sentido em algum lugar. Mas eu acho que hoje a gente pode traduzir essa crendice, isso em metáfora. Então, se a gente consegue ler as metáforas dessas superstições, elas ficam ricas e ficam interessantes a gente trabalhar com elas. Se a gente traz elas só como uma coisa que oprime a gente, não pode isso, não pode aquilo, eu não gosto. Eu acho que isso reduz a nossa criatividade, reduz a nossa potencialidade. Tá? Mas todas elas fazem sentido se a gente consegue traduzir e lidar com elas ativamente, não... como que chama isso? De uma maneira com medo, né? De, tenho medo disso, não posso. Fica nesse nível assim de... Os arcanos maiores também estão relacionados aos 4 elementos. Devo colocar...
Deixa eu ver aqui. Silvinha perguntou isso aqui agora. Vamos responder. Tem mais uma das perguntas de antes, mas vou responder essa aqui. Os arcanos menores também vão lidar com os 4 elementos, mas eles não são de um elemento só. Claro que você vai ver a Lua, está mais ligada à água, né? Mas eles não são divididos pelos 4 elementos, sabe? Mas é como se essa estrutura dos 4 elementos vai ser muito importante em vários... tem vários símbolos nas cartas. Será que eu pego aqui? Não, vai demorar. Mas, por exemplo, tem sempre tem uma cruz, a gente está falando dos 4 elementos, né? A cruz tem em vários lugares, né? No cajado do Papa, na bandeira do juízo, tem essa cruz dos 4 elementos. E a gente percebe no mundo, né, que tem os 4 animais, que também simbolizam os 4 elementos. Então tem várias referências aos 4 elementos, mas eles não são de um elemento só. Geralmente tem vários elementos numa carta. Quando a gente vai associar a astrologia, tem umas cartas que são bem associadas a algum signo e algum elemento específico, mas tem outras que não, tem outras que passeiam ali. Mas sim, os 4 elementos são um caminho de leitura do tarô importante, sim. Terminando aqui, tem mais 10 minutos, vou responder as últimas perguntas aqui. Se alguém quiser ainda fazer perguntas, escreva no box de perguntas. Essa que chegou, essa eu achei interessante. Consultas na rua, também não tem nada a ver com a origem do tarô, mas vamos responder porque é interessante. Consultas nas ruas, feiras, todo tarólogo deve passar por essa experiência. E eu não sou essa pessoa que vai te dizer você tem que fazer isso, sabe? Não sou essa pessoa. Mas eu nunca tinha pensado sobre isso, eu achei interessante porque eu fiz muitas consultas na rua e para mim foi muito importante. Porque na arte tem uma coisa assim, né? Eu lembrei de um exercício que a gente fazia, que eu fiz há muitos anos atrás. Um exercício logo inicial, quem conhece o Charles Watson, tem um curso de propriedade de procedência, um curso intensivo, 5 semanas, 10 horas por dia, 6 vezes por semana, desenhando. Eu fiz esse curso em 2000, ou 2001 talvez, não sei. Mas eu fiz esse curso e aí o primeiro exercício você tem um seu objeto, você vai desenhar 6 semanas esse objeto. O primeiro exercício você tem 4 horas, ou era 4 horas, ou era 2 horas, era muito tempo. Desenhe o seu objeto só com carvão, só com grafite, a gente só usou grafite essas 5 semanas. Desenhe isso por 4 horas. E a gente ficava lá suando, não tá bom ainda, vai lá, o que é mais esse detalhe? Ficava 4 horas fazendo o desenho. E era um esforço e tal. Depois a gente ficava, vocês terminaram, bebe uma água, a gente vai marcar no cronômetro agora, vocês têm 15 minutos para fazer o desenho do mesmo objeto. E aí no final, o que você acha? Né? O que ficou melhor? O desenho de 4 horas ou o desenho de 15 minutos? Sabe, a gente tem uma intuição de que o natural seria o desenho de 4 horas, certamente ficou muito melhor, você teve mais tempo. E não, para todas as pessoas praticamente o desenho de 15 minutos era muito melhor, muito mais expressivo, muito mais significativo. E é um pouco isso, né? Quando a gente se prepara demais para fazer uma coisa, então quando a gente faz uma sessão, que você acende a vela antes, que você se concentra e tal, você chega em um lugar. Quando você é exposto a alguma coisa, né? Na feira eu jogava jogos muito rápidos, porque tinha uma fila na feira, surreal. Depois ele. Falei, gente, mas eu tinha programado ficar 4 horas, teve umas vezes que eu fiquei 6 horas na feira, só água, só tomando água e jogando ali. E você vai chegando num lugar diferente, sabe? É como se você começa a acessar partes da sua mente diferentes. Como você acessa parte da sua mente diferente quando você tem um desafio, né? Então, em 15 minutos você vai lá, um papelzão assim, 15 minutos, vamos lá. Ufa, fiz, parei e olhei, caramba. Você começa a usar a sua mente consciente de uma maneira diferente. E na feira também acontecia isso, né? Eu antes de jogar em feira, eu joguei em feira livre, né? Joguei na feira de antiguidades da Praça 15. Uma vez só na Praça 15, umas 4 vezes na Feira da Glória e joguei também em eventos de arte, que não é a mesma coisa, mas é um pouco parecido com o clima, né? É muito cansativo? É muito cansativo.
é desgastante por um lado, você fica tipo arrasado, tipo, ufa, falei com sei lá, 30 pessoas, não sei quantas pessoas eu fazia. E no meu caso era gratuito, né? Gratuito. Eu botava o saquinho assim, botava o saquinho ali, colaboração voluntária. E a gente botando 10 centavos. E vamos lá. Né? Então a gente ia lá, e isso me fez acessar coisas muito interessantes. E fazer associações, né? Eu estava jogando, sempre foi com o meu próprio baralho, né? Que eu jogava com o materializador de sonhos. Então eu ia descobrindo coisas que eu não descobria em sessões mais tranquilas, mais controladas. Né? Eu ia descobrindo coisas sobre mim, sobre o baralho, e sobre o jogar, e sobre o fluxo intuitivo, e sobre as correlações. Então, para mim, foi um exercício muito interessante. Eu recomendo para as pessoas fazerem esse exercício, né? De não jogar sempre preparadíssimos. Agora tá tipo pandemia, eu não recomendo ir para feira não, mas eu acho um exercício muito interessante jogar várias vezes seguidas. Na arte do tarô a gente faz um evento aberto no final de cada mês e tal. Não sei se eu vou fazer um em fevereiro, se dá. Mas com os grupos a gente faz, e aí a sugestão é que você faça jogos curtos de 15 minutos. E aí dá para às vezes fazer 6 jogos, 7 jogos, numa sequência aí de 2 horas. E isso, às vezes, gira chaves que... Né, a gente faz o evento no Zoom, né, então são salas virtuais. Então, uma pessoa, outra pessoa, isso vira chaves muito interessantes. E eu acho que é o equivalente a jogar na feira, quase. Não é a mesma coisa, né? Você está um pouquinho mais protegido e tal. Mas isso de falar e falar é como se você ligasse alguma coisa, né? Porque a intuição, leitura simbólica, você está usando uma parte da mente que não é a parte racional. Não é tipo, eu aprendi isso sobre essa carta, vou falar. Não é sobre isso. É sobre fazer correlações, né? Sobre flexionar imagens, sobre flexionar símbolos. Então, eu acho que se você quer trabalhar com tarô, vai ser importante algumas vezes você sair da zona de conforto. Depois disso eu me cansei, né, um pouco. Eu fiz isso em 2012, eu comecei eu lancei meu baralho, né? Então eu jogo desde aí 2012, talvez um pouquinho em 2011 eu tinha uma versão impressa em casa, né? Que meu baralho, se vocês conhecem, são fotos, né? Das esculturas que eu estava fazendo dos sonhos. Deixa eu mostrar aqui. Pode ser que tenha alguém que não conheça. Tá aqui, né, o materializador de sonhos, e cada imagem é uma escultura que eu fiz, um relevo, né? Deixa eu ver se dá para ver. É um relevo que conta a história de um sonho, e aí eu resolvi que ia virar um oráculo, imprimir as cartas, papel comum, ia jogando, e aí em 2012 eu fiz essa tiragem, né? Fiz 100 baralhozinhos desse aqui, uma exposição e tal. E aí que eu comecei a jogar para pessoas que eu não conhecia, né? Antes eu estava jogando para os amigos, sempre muito relaxadamente. E aí já foi um desafio. Eu ficava na galeria, acho que eram 4 horas, passava algumas tardes na galeria jogando. Mas era um ambiente de galeria, né? Meio controlado e tal. E aí isso foi em 2012, 2013 eu joguei em alguns eventos de arte. Em 2014 eu joguei em vários lugares na rua. Foi isso que eu joguei na rua. E é muito cansativo, é muito prazeroso por um lado, mas muito cansativo. Eu ficava sem fome, não dava uma... E aí, a partir de 2015, eu comecei a fazer jogos mais longos, né? Comecei a jogar sessões individuais mesmo, que eu não costumava fazer, meio fora do contexto arte, né? Fora do contexto astrônomo, uma performance. Como as pessoas fazem em geral tarô, né? Tipo uma sessão 1 a 1, que dá tempo de... E aí as coisas vão crescendo, claro que você vai muito mais profundamente quando você tem um tempo, né? Agora, as minhas sessões eu estou fazendo sempre 2 horas, para dar tempo de fazer uma psicomagia, dar tempo de entender também a genealogia da pessoa, aprofundar numa questão, conversar. Isso é muito gostoso, né? E isso também me tira hoje da zona de conforto. Eu ficar 2 horas com uma pessoa e aprofundar, e chegar na psicomagia, que é um trabalho muito gostoso também, né? Psicomagia é tipo um ritual simbólico que a gente faz, que é uma proposta do Jodorowsky, né, de conceito, de você criar um ritual para transformar alguma coisa no seu inconsciente. Enfim. Então, para mim, são desafios diferentes. Hoje eu não tenho vontade de ir para a feira e ficar jogando mais. Foi muito importante e foi muito prazeroso para mim. Outras perguntas? Quem mais fez pergunta? Acabaram as perguntas? Não acredito. Teve alguma que não veio para cá. Deixa eu ver.
Eu acho que eu fiz tudo mesmo, ó. Egito, comprar tarô, papapá. Então, vou fazer os avisos aqui, se alguém quiser fazer uma pergunta, eu vou dar alguns avisos. Enquanto isso, se não tiver mais perguntas, a gente fica nos avisos. Me perguntaram, eu vou fazer esse curso gratuito, que vai começar dia 23, eu vou fazer a divulgação dele, mas 23 desse mês, né, de fevereiro. Esse curso gratuito vão ser vários dias seguidos dessas lives aqui no Instagram, com material que eu mando, extra e tal, sobre tarô, né? Então, tarô criativo é como eu entendo o tarô, como essa vertente de estudar a mitologia pessoal, estudar os próprios símbolos e entender isso, né? Então, seria sobre isso. E esse curso é também a introdução para o meu curso Arte do Tarô, que começa em março, né? Além disso, já estão abertas as inscrições para Arte Cura. O que é Arte Cura? É falar de psicomagia, falar de processo de vida arte, o método Anna Halprin, e é também aprender a criar rituais, aprender a criar outras coisas assim de arte mágica, né? A gente vai passar por várias ferramentas de cura através da imagem, cura através do ritual, cura através imagem, palavra, ritual, e o método Anna Halprin, né? O processo da arte que é no corpo. Então, são aulas práticas, ao vivo, mas online, pelo Parquilage. Então, as lições estão lá no Parquilage já. Eu coloquei no meu site o link lá para eles. E como é Zoom, né, é um número limitado de vagas. O Arte do Tarô também é um número limitado. Esse curso gratuito vai, enfim, como é live, vai caber bem mais gente. E os informes eram esses. Mais alguma dúvida? Perguntas? Escreve aqui no comentário o que vocês acharam, quem está aqui assistindo até agora. O que vocês acharam, o que vocês aprenderam hoje. Vou deixar essa live por 48 horas aqui no GTV. Quem quiser ver o início que perdeu, ou quem quiser indicar para os amigos, para as amigas. Pode? Então tá. E é isso então. Quarta e sexta tem Papo com Cartas. Foi maravilhoso, muito bacana, obrigado, muito bom. Obrigado, Fátima, obrigado, Silvia, obrigado, Audrey, obrigado, enfim. Quarta e sexta tem Papo com Cartas aqui às 11h11. Amanhã é com a Ruth Casoy, que é uma maravilhosa. A Ruth Casoy tem um repertório incrível de histórias e vida. E a Adriana, que também tem um baralho muito bonito de colagens e desenhos. A Adriana é arquiteta e também tem umas conversas ótimas. A gente vai fazer, então, respondendo pergunta de quem estiver ao vivo, quarta e sexta-feira, tá bom? Até breve, muito esclarecedor, muito bom.